os atos, eles sempre vão fazer parte, porque também é para isso que a nossa razão de existir, mas talvez a principal delas é criar um projeto popular para o país. E é por isso que a gente está aqui hoje. Essa atividade que a gente está tendo hoje aqui no Brasil, Criciúma, ela está acontecendo em diversas outras cidades do Brasil afora, né, em todas as regiões, né, Nordeste, Norte, do Sul, e ela é uma atividade de preparação ao Congresso do Povo. Então, a gente viu naquele ambiente a cara do país da gente. A gente se enxergou ali, a gente se viu ali. Isso deu uma força extraordinária, deu uma energia, deu uma disposição e deu uma confiança para que a gente pudesse propor coisas extraordinárias, como foi que a gente acabou propondo. Numa situação dessa. Então é com muito orgulho, com muita honra e que a gente está aqui com vocês. A gente vê em outras oportunidades. É um desafio, uma tarefa que a gente assume, diante dessa conjuntura super desafiadora, muito difícil, gravíssima, que nós estamos enfrentando na vida do nosso país, do povo brasileiro, para a nossa classe trabalhadora como um todo, com repercussões sérias e gravíssimas, agora no presente, para o futuro, e que vai repercutindo essa conjuntura, essa situação toda, até a nível mundial, a nível de América Latina e tudo mais. Analisar a conjuntura nesse momento não é uma tarefa fácil, mas não é difícil. O difícil, companheirada, é a gente aceitar e admitir e ver e nos perguntar se nós estamos à altura da tarefa que a história, que a conjuntura e que a história, que o momento histórico nos coloca. Muito mais do que fazer uma análise pontual da conjuntura. É mais. Nós estamos vivendo um momento histórico, um momento de retrocesso, um momento de estado de exceção, de tribunal de exceção, de uma situação esdrúxula, vergonhosa, terrível na vida do nosso país, do nosso povo, por parte das elites da burguesia brasileira aliada sempre aos interesses do imperialismo, repito, do capital financeiro internacional, das transnacionais, com o casamento com a sociedade. Lula inocente, Lula livre, Lula presidente da República, que a gente quer, e nós não abrimos mão disso, né? Por isso é fundamental, meu povo, o máximo de gente agora nesses dias ir para Curitiba, mas nós temos que criar os comitês de defesa da democracia, defesa do Lula, do direito.
está acontecendo uma plenária da Frente Brasil Popular que tem o objetivo, que a Frente Brasil Popular, que representa um conjunto de movimentos sociais, populares, pastorais, partidos de esquerda, organizações da classe trabalhadora como um todo, a nível de Brasília, a nível de Estado. Agora nós estamos numa empreitada que estamos chamando de a construção do Congresso do Povo Brasileiro. É um desafio, para além de lutar, de resistir na defesa do Lula, na defesa da democracia, da soberania nacional, dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e contra esse golpe maldito que aí está, a Frente Brasil Popular também tem um objetivo, um desafio de contribuir para a construção de um projeto de nação. Nós chamamos um projeto popular para o Brasil, que venha do povo brasileiro. Então o Congresso do Povo é um jeito, uma forma, uma maneira que nós encontramos de dialogar com as pessoas, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com as pessoas nos bairros, nas vilas, nas comunidades do interior, nos sindicatos, na associação de moradores, nas igrejas, em todos os lugares, fazendo a seguinte pergunta: quais são os problemas que as pessoas enfrentam? Quem são os responsáveis por esses problemas que nós, povo brasileiro, estamos enfrentando? Não é por acaso, né? E nem é por vontade de Deus que as coisas estão assim. E quais são as saídas? E aí que a gente aponta, a partir desse diálogo com a população, com o povo, com os trabalhadores, com o povo em geral, as saídas, então, através da luta social, da organização a partir da base, e que leva, então, a construir esse Congresso do Povo, que já tivemos uma preparação, então, das lideranças a nível de Estado. Já marcamos para o dia 7 de julho, então, a realização do Congresso do Povo em Santa Catarina, lá em Lages. A meta é juntarmos, reunirmos 5.000 pessoas. E também agora, aqui nessa plenária, vai se fazer o trabalho, então, de preparação do Congresso do Povo lá nos municípios, lá nas comunidades, lá nos bairros. Qual o método, qual é o jeito, a forma de nós trazer as pessoas para conversar sobre a política, sobre o social, sobre tudo que está aí, e principalmente quais as soluções, como é que nós vamos se organizar para resolver todos esses problemas, que culminaria, então, em julho, depois da Copa do Mundo, a realização do grande Congresso Nacional do Povo Brasileiro. A meta é reunir 80, 100 mil delegados e delegadas do povo, pessoas do povo, para então a gente aprovar, digamos assim, esse projeto popular para o Brasil, esse projeto de nação, e que, se tudo der certo, e estamos nessa luta aí pela liberdade do companheiro Lula, defesa da democracia, Lula inocente, Lula livre, Lula presidente, nós então também apresentaríamos para o Lula, não por ser o Lula simplesmente, é que o Lula representa hoje os anseios da massa, essa vontade de mudança, essa vontade, esse anseio para recuperar os direitos perdidos, defesa do Brasil, do povo brasileiro, essa esperança que o Lula representa, que hoje está lá preso, um preso político do século XXI. Como é que nós vamos poder aceitar uma coisa dessa? Mas a gente acha que tudo isso é primordial, é fundamental, é vital essa luta, mas a gente tem que culminar tudo isso com a construção de um projeto de país, um projeto de nação, que tem que tem que nascer do seio da vontade, da energia, da participação popular de todas as pessoas que querem um Brasil solidário, um Brasil mais justo, um Brasil mais digno, um Brasil melhor para todos e todas as pessoas que vivem nessa pátria, nessa nação. Santi, qual o papel do MST nessa história que está presente? Perfeitamente. Em primeiro lugar, a gente reafirma os nossos 3 grandes objetivos do Movimento Sem Terra, desde a fundação do movimento, que são o de lutar pela terra, o de lutar por uma reforma agrária popular em nosso país e de lutar pela transformação da sociedade, que aí culmina com essa ideia, com esse projeto que eu falei anteriormente. Então, é claro que nós temos que dar
temos dado continuidade à luta pela terra, à luta pela reforma agrária, pela nossa pauta, pelas nossas demandas. É uma luta permanente, contínua, etc, etc. Mas nesse exato momento, nessa conjuntura, nesse momento histórico, super desafiador e por demais desafiador para todos nós da classe trabalhadora, o nosso papel tem sido também de estimular a luta popular, estimular a luta social, ajudar nessa resistência e nessa organização dos trabalhadores, das trabalhadoras, dando unidade, dando, digamos assim, emprestando a nossa referência desses quase 40 anos de luta por terra, por reforma agrária, por justiça social. Então a gente adquiriu, claro, uma experiência, temos uma experiência acumulada na organicidade, na luta, na articulação do povo, para que, então, a gente, digamos assim, somos parte da classe trabalhadora, isso que eu queria dizer. A gente é parte da classe trabalhadora e, como parte da classe trabalhadora, nós estamos fazendo o possível e o impossível. Primeiro, para tirar o Lula da cadeia. Liberdade para o Lula, nós não aceitamos isso. Lula é nosso amigo, Lula é nosso companheiro, Lula é a esperança dos pobres desse país. Não podemos aceitar de forma alguma essa condenação injusta, essa condenação política, essa condenação safada que a burguesia brasileira, através dos vários entes do Estado brasileiro, estão fazendo com o Lula. Fazendo com o Lula, o que eles estão fazendo é um ataque à classe trabalhadora, é um ataque à democracia, um ataque à liberdade. Então, liberdade já para o companheiro Lula, ele é inocente e nós queremos Lula, o direito do Lula concorrer a presidente da República. E se ele concorrer e tiver a condição de concorrer, que nós vamos garantir com a nossa luta, com a mobilização, nós não temos dúvida que o Lula vai ser eleito presidente da República e vai resgatar toda essa esperança, toda essa dignidade do nosso povo sofrido, excluído, explorado e esmagado nesse país. E é claro, estamos nesse mutirão da construção do Congresso do Povo, de um projeto de nação, do projeto popular para o Brasil, porque tem que ter projeto. Sem projeto, a gente não vai a lugar nenhum. Como se dará esse encaminhamento do Congresso do Povo nos municípios? Isso vai ser discutido lá nos municípios. Cada município, a partir da sua realidade social, econômica, das lutas que existem, do que tem organizado lá, de como é que está a realidade, a situação, cada município vai encontrar o jeito, vai encontrar a forma. Tem as diretrizes a nível nacional, a nível de estado, mas lá no município, as lideranças é que vão encontrar o melhor jeito de trazer o povo, de fazer a discussão, tirar as conclusões e aí tirar para o Congresso Estadual e em seguida também para o Congresso Nacional. O fundamental dessa questão do Congresso do Povo é o trabalho de base, digamos assim, uma retomada do trabalho de base, o trabalho direto com a população, nos locais de trabalho, no local de moradia, lá onde o povo vive, dentro da sua realidade, é lá que a militância tem que estar envolvida. Primeiro ouvir, primeiro ter aquela humildade, o método, ouvir primeiro o que o pessoal tem para dizer, o que o pessoal tem para propor, que o povo é inteligente, o povo não é bobo, o povo sabe das coisas. É que nós é que temos primeiro dar voz para o povo, para as pessoas e depois, claro, as lideranças, quem coordena o processo, fazer a síntese desse processo, das propostas, das soluções, das ideias, e aí levar para o Congresso Estadual e depois lá para o Congresso Nacional, que nós esperamos que seja um sucesso, mas esse sucesso só vai acontecer se o trabalho de base for feito e bem feito agora nos meses seguintes que temos pela frente. Quero fazer uma pergunta para o senhor. Qual o papel de resistência do MST, né, nessa luta de resistência democrática, né, que a gente inclusive começa de baixo, pelas bases, né, eu gostaria de saber do senhor qual é esse papel fundamental para se converter na democracia popular no Brasil. Com certeza, a defesa da democracia é fundamental.
principalmente nesse momento que a democracia foi pisoteada, que a nossa Constituição foi rasgada pelos golpistas, pelos donos do capital, Globo, etc, etc. Então eu tenho dito, a democracia, a defesa da democracia interessa os trabalhadores, as trabalhadoras, interessa ao povo, porque dentro da democracia nós podemos lutar, reivindicar, debater, discutir projetos, em estados de exceção, em estados de ditadura, como é que o trabalhador, o povo, o pobre vai poder se manifestar, reivindicar e lutar. A gente já passou por mais de 20 anos da ditadura militar, a gente sabe como é, o que foi e as consequências desastrosas para o nosso país em todos os sentidos. E o nosso papel, exatamente, é esse papel de ajudar no trabalho de base, ajudar na motivação, ajudar as pessoas a se estimularem a tomar partido, a lutar pelos seus direitos, de virem para as ruas, porque a rua, a praça é o nosso lugar, é o lugar do povo. Foi na rua, foi na praça, foi nas ocupações, nas greves, nas grandes batalhas de massa que nós conquistamos o que nós temos hoje, que agora esse governo golpista e entreguista e corrupto está aí tentando nos retirar, causando esse grande retrocesso, que inclusive resultou na prisão injusta, ilegal e inconstitucional do companheiro Lula. Então o nosso papel é esse, é de continuar a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, mas nesse momento, eu faço questão de frisar, o nosso papel é um papel também muito mais político, de uma organização política que coloca a sua identidade, a sua experiência, a sua organização, o que nós acumulamos nesses mais de 30 anos, a serviço do Brasil, do povo brasileiro e de toda a classe trabalhadora. Esse é o nosso papel. Esse é do jeito que o movimento se coloca nessa luta de resistência, mas ao mesmo tempo também preocupado na construção de um projeto de Brasil, um projeto popular para o nosso país. Como se dará a caravana para Curitiba nesse dia 1º? Como irá acontecer e qual a expectativa desse movimento Curitiba? Como irá acontecer? As pessoas estão se organizando das mais diversas formas. As pessoas estão se organizando, estão se autofinanciando, inclusive. A pessoa está se autofinanciando. Quem não pode ir para Curitiba está ajudando a que um outro militante que não tem condição de pagar a passagem possa ir. O pessoal está arrumando lugar nos carros, estão lotando ônibus, van, micro-ônibus, de muitas formas mesmo. E não é só de agora, desde Porto Alegre, né? Desde a caravana, a comitiva para Porto Alegre, a luta não tem parado, não tem dado trégua. Então, e o que eu sei, que está mais ou menos delineado, agora só de ônibus para Curitiba, aqui de Santa Catarina, são mais de 30 ônibus, fora as pessoas que vão com o seu carro próprio. Então, a expectativa é que milhares de pessoas de Santa Catarina estarão presentes lá, no grande ato, em defesa da democracia, em defesa do Lula, em defesa do Brasil, em defesa da classe trabalhadora, dia 1º de maio, que é exatamente o dia do trabalhador e o dia da trabalhadora. Uma última pergunta que eu queria fazer para o senhor, ela é meio capciosa. O que o senhor acha do capital, essa crise, podemos chamar uma crise do capitalismo, né? Capitalismo especulativo em detrimento do capital produtivo, que é o que está acontecendo na atual conjuntura, né? Pelo esfacelamento de empregos para todo mundo, os empresários estão preferindo investir na bolsa de valores do que gerando emprego e renda. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Olha, o que eu tenho a dizer é a possibilidade, a perspectiva com a eleição do Lula, é a retomada de um modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda e riqueza e com forte apoio social, com forte apoio financeiro e no social, nas políticas sociais, nas políticas públicas, que elas geram emprego, geram renda imediata. O resultado é lá no município, é lá na mercearia, é lá na farmácia, é lá no mercado, é em todo lugar. Então é retomar um modelo de desenvolvimento com acento no setor produtivo, na produção,
seja da indústria, seja da agricultura, e aí eu falo da agricultura, me refiro à pequena, média propriedade e também a questão da reforma agrária e um combate ferrenho a essa especulação financeira, a esse rentismo. As pessoas hoje querem ficar ricas da noite para o dia, sem investir, sem arriscar nada. Então, esse capital fictício, especulativo, rentista, é extremamente prejudicial. Não só para a classe trabalhadora, é prejudicial para a indústria, é prejudicial para o pequeno, para o médio empresário, para o microempresário. Além do mais, precisamos que se faça uma reforma tributária no Brasil para taxar os mais ricos, para taxar o capital, o lucro do capital. Por exemplo, o lucro dos bancos tem que taxar, porque entra governo e sai governo, entra crise, sai crise, e o sistema financeiro, os bancos, tem aqueles lucros fabulosos o tempo todo. Então é uma pergunta boa, porque ela coloca uma visão diferente de desenvolvimento. Claro que nós queremos o crescimento econômico, a volta do crescimento econômico, desenvolvimento econômico, mas com distribuição de renda e riqueza e com fortes políticas sociais, uma atuação forte do Estado, firme do Estado. Aqui no Brasil nós precisamos de mais Estado e não mesmo Estado, porque a burguesia, ela é muito cínica, ela é muito cínica, ela é muito hipócrita. Ela diz Estado mínimo, mas qual é o Estado mínimo? Estado mínimo para o povo e Estado máximo para eles. E a gente quer Estado máximo para o povo e para a burguesia, eles que se acham os donos da verdade, os donos do mundo, eles que toquem suas empresas, seus bancos, sem tanta interferência do Estado. Agora, o Estado tem que atuar para quem? Para as massas, para essa grande maioria que é desprotegida, que está fora do processo produtivo. Então, uma coisa puxa a outra. É isso que nós defendemos.